Olá, pessoal, nós estamos de volta aqui no Início RH e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer uma planilha de conversão de horas para centesimal. Tá? Então, já mostrei alguns vídeos aqui no canal com várias planilhas elaboradas de conversão de horas centesimal e eu vou mostrar para vocês como funciona o passo a passo de uma construção dessa planilha. Tá? Depois você pode formatar, pode deixar ela de um formato que fique melhor para você, mais agradável para você, mas aqui eu deixei bem separadas as colunas para poder explicar como você coloca o formato, qual o formato que você coloca na célula, para que isso venha a te mostrar o resultado correto aqui na planilha. Tá? Então, vou mostrar para você o passo a passo de como fazer essa planilha de conversão de horas para centesimal. Mas antes de mostrar a planilha, galera, não esqueça de deixar o like no vídeo, não esqueça de compartilhar o vídeo também, tá? Porque compartilhando o vídeo você ajuda bastante o nosso canal, faz o nosso canal crescer e também a divulgar o conhecimento, tá? E não esqueça, galera, que no link da descrição nós temos um pacote de planilhas de RH e departamento pessoal, um pacote excelente de planilhas. Tá? Nesse pacote você terá planilhas de banco de horas, planilhas de hora extra, controle de ponta, cadastro de funcionários, folha de pagamento, conversão de horas, né, como essa que eu vou explicar aqui para vocês, conversão de horas para centesimal. Então, você tem um pacote bem completo de planilhas que vai facilitar no seu dia a dia, porque, como eu costumo dizer, geralmente empresas de pequeno porte, empresas de médio porte, não possuem sistemas de RH, não possuem sistema de folha de pagamento, não possuem sistema de controle de ponto. Tá? Então, geralmente é feito manual ou você faz o controle através do Excel. Então, para quem está começando, para quem já trabalha no RH, no departamento pessoal, até mesmo como auxiliar administrativo, que quando a empresa é muito pequena, o auxiliar administrativo ele dá esse suporte para o RH também. Então, para você que está começando, o ideal é que você aprenda também a utilizar planilhas. Tá? Então, eu estou disponibilizando aqui para vocês no link da descrição esse pacote excelente para que você, até mesmo quem não tem muito conhecimento, consiga utilizar, porque são planilhas bem intuitivas. Tá? Então, no decorrer dos vídeos, os vídeos futuros, eu vou mostrando para você algumas planilhas, como elas funcionam, as principais planilhas aqui do nosso pacote. Tá? Mas vamos lá, vou explicar aqui para vocês o passo a passo de como fazer essa planilha de conversão de horas para centesimal. Tá? A primeira parte que nós devemos fazer da planilha é quando você vai colocar as horas, você tem que digitar as horas usando o formato H:/MM, porque senão ele apresenta erro. Então, aqui eu já deixei alguns exemplos das horas, coloquei até em vermelho para mostrar para vocês. Ele está em formato personalizado. Então, eu vou clicar aqui para vocês visualizarem. Formato de células. Então, ele está aqui em personalizado. HH:/MM. Então, quando eu coloco esse formato, ele aparece em formato hora, certinho, que eu não preciso que apareça os segundos. Então, para utilizar essa planilha, eu coloco esse formato, HH:/MM. A segunda parte, o formato decimal. Então, o formato, eu vou mostrar aqui para vocês também. Formatar células. Eu coloquei em números e eu coloquei duas casas. Tá? Então, eu vou fazer no formato decimal duas casas, porque se você colocar também 4 casas, você acaba se confundindo. Para fazer o cálculo à mão, é necessário você fazer com 4 casas, mas para fazer no Excel, você deixa 2 casas que fica bem melhor para você visualizar. Tá? Então, eu vou fechar aqui. E aqui o salário hora, eu também fiz a formatação da coluna. Vou mostrar aqui para vocês, formato de células. Ele está em contábil, casas decimais, 2 casas. Então, o primeiro ponto, eu vou formatar, vou deixar no formato correto as minhas células. Deixei as minhas colunas, minhas células, né, as minhas linhas em formato correto para o que eu preciso. Então, aí eu vou montar as minhas colunas. Essa aqui, a primeira parte, são as horas. Então, são as horas, seja de atraso, seja de hora extra. Então, são as horas que o colaborador fez. Ou ele está devendo, ou ele tem a mais, né, como banco de horas, como hora extra.
aqui é o formato decimal. Então, nessa planilha, ele já faz também o cálculo. Eu vou utilizar a célula B11, né? Eu faço igual B11 vezes 24 e ele já me dá o formato decimal. Né? Então, ele já me dá o formato decimal utilizando a fórmula, que é as horas vezes 24. E aqui, na próxima coluna, né, se eu vou colocar aqui primeiro o salário hora. Então, digitando o salário hora, nesse meu exemplo aqui, são R$ 8,00 a hora. Mas se eu colocar R$ 12,00 a hora, ele muda todo o contexto. Então, aqui é uma planilha que ela muda também. Depois eu mostro para vocês como você faz para ela deixar automatizada assim. Mas aqui eu vou colocar a fórmula soma. Vou digitar, né, vou selecionar a célula que está o meu salário hora. Vou fazer vezes a minha hora em formato decimal. Tenho que travar a célula, tá, galera? Porque senão ela apresenta erro. Vou travar a célula e ali ela vai mostrar para mim que o meu funcionário que tem um salário hora de R$ 12,00, ele teve 12 horas e 15 minutos, vamos colocar aqui de atraso, tá? 12 horas e 15 minutos de atraso. No decimal, ele virou 12,25. Então, esse desconto vai ser de R$ 147,00. Tá? Então, a planilha que você consegue fazer, tá? Não é uma planilha difícil de você elaborar. Vou deixar disponível também essa planilha no pacote de planilhas de RH e Departamento Pessoal, para que você tenha acesso a ela. Mas assim, não é difícil de você montar, ela tem vários detalhes, mas não é difícil de você montar essa planilha de conversão de horas para centesimal. Tá? Só mostrando para vocês como funciona, como que eu fiz essa planilha. Vou dar aqui um exemplo, deixa eu apagar aqui. E outro ponto, depois que você colocou os formatos, depois que você colocou a fórmula, eu coloquei a fórmula no primeiro, se você arrastar para baixo, ele vai copiar tudo para você. Tá? Então, vou excluir aqui. Se eu coloquei aqui, meu funcionário ele fez 30 horas de hora extra, por exemplo. 30 horas. 30 horas, vamos colocar 6 horas de atraso, tá? Então, ele fez 6 horas. Foram 6 horas. Aqui, se eu arrastar para baixo, ele vai copiar nas próximas células, tá? Então, só uma dica também para quem está começando a utilizar o Excel. Arrastando, eu já sei que as 6 horas para a hora centesimal, ele ficou 6,00. Quando eu arrasto aqui, ele mostra para mim que o desconto será de R$ 72,00. Tá? Então, é muito simples para vocês elaborar esse tipo de planilha. Tá? Para quem está começando, talvez não seja tanto, você tem que travar a célula, mas assim, a partir do momento que você criou uma planilha como essa, você vai utilizar no seu dia a dia tranquilamente, tá? Então, só gostaria de mostrar para vocês o passo a passo, como fazer essa planilha, como fazer essa conversão, essa planilha de conversão para a hora centesimal, o formato que você tem que utilizar. Tá, eu vou deixar essa planilha para vocês utilizarem, mas vocês saberem como que é o formato, como que você coloca, mas da onde que surgiu, por que fica 12 e 15? Quando eu vou fazer sozinha, minha planilha não fica 12 horas e 15 minutos, ele aparece vários números, porque eu uso o formato HH, 2.mm. Formato decimal, quando eu vou colocar o formato decimal, que eu coloco a fórmula vezes 24, ele aparece várias casas, porque você não colocou ali a formatação de colocar somente 2 casas. Mas eu vou colocar o salário, também aparece uma outra formatação, porque você não colocou em formato contábil. Então, o primeiro ponto para você elaborar uma planilha, para ela ficar bem estruturada, é você saber o que você vai colocar em cada coluna, o formato que você vai fazer cada coluna, cada célula, e a partir do momento que você fez as colunas, fez a primeira linha, você arrastou para baixo, ele já vai copiando, é só você fazer a mudança, no caso do salário hora, você muda aqui o valor do salário hora, e você muda aqui a quantidade de horas, seja de atraso ou de repente até 1 hora extra.
Tá bem? Então eu vou ficando por aqui, desculpa, eu vou ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, explicando como fazer essa planilha, como fazer esse passo a passo de uma planilha de conversão de horas, tá? Então, vão estudando, vão entendendo como funciona as fórmulas, como que trava uma célula, tá? E é muito importante para quem está começando no RH, para quem está começando no DP, quem está começando como auxiliar administrativo, aprender a utilizar o Excel, aprender a utilizar as planilhas, porque facilita muito o seu dia a dia. Fazer tudo isso na mão vai te tomar muito tempo. Uma coisa que você ia fazer 5 horas no Excel, você faz em 40 minutos, em meia hora, em 20 minutos. Tá? É somente você deixar suas planilhas prontas. Tá? Então, só lembrando que no link da descrição nós temos um pacote de planilhas excelente para RH e departamento pessoal. Tenho essa planilha e muitas outras planilhas que vão te ajudar no dia a dia. Tá? Então, eu vou ficando por aqui, galera. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo. Agradeço a todos pela companhia, por estar interagindo com o nosso canal. Um abraço a todos, obrigada e até mais.